Por isso, por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse texto está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração. Dessa forma, mais pessoas estarão orando por você. Nesse texto que separei para a nossa reflexão de hoje, o apóstolo Paulo está falando de sua fraqueza e do poder de Deus. Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Ele foi grandemente usado por Deus para fazer a sua obra. Nós sabemos que muitas pessoas fazem a obra de Deus em uma grande escala, em um grande alcance, mas nem todos são usados por Deus como foi o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, além de conseguir ter um grande alcance na pregação do evangelho, ele era usado por Deus com muito poder, operando sinais, milagres e maravilhas. Ele não apenas pregava o evangelho da salvação com grande unção e autoridade, mas ele também tinha poder sobrenatural para expulsar demônios, curar os enfermos e até mesmo ressuscitar os mortos. Por causa de tudo isso, o prejuízo que o apóstolo Paulo provocava no reino das trevas era muito grande e, consequentemente, as retaliações, as perseguições, as resistências também eram muito grandes. Nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo que ele sofreu diversos tipos de problemas, de dificuldades. Nós já vimos que ele já foi preso, já foi apedrejado, teve que fugir de cidades para não ser morto. Inclusive, na cidade de Damasco, providenciaram um cesto para que ele fugisse através da muralha. Já sofreu naufrágios, ele já passou fome, já passou sede, nudez, ele já foi açoitado, já foi preso e diversos outros tipos de perseguições. Isso sem contar os sofrimentos internos que ele enfrentou, os conflitos que ele passou consigo mesmo. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo para desistir do chamado que Deus tinha para ele. Ele tinha tudo para abandonar aquela obra que Jesus havia lhe colocado em suas mãos. Mas, porque ele conhecia a Deus e porque ele tinha o poder de Deus, ele não parou. Aqui nesse versículo, ele está dizendo o seguinte: por isso, ou melhor, por amor de Cristo, ele se alegrava em suas fraquezas. Havia algum motivo que fez com que Paulo passasse a sentir alegria, regozijo, prazer e satisfação nas suas fraquezas. E não apenas nas suas fraquezas, mas também nos insultos, nas suas necessidades, nas perseguições e também nas angústias. Isso pode estar parecendo escândalo ou loucura para você que está me ouvindo, mas você precisa entender que isso é possível. Inclusive, é uma das coisas que nós
devemos buscar. Infelizmente, nos dias de hoje, a mensagem que se tem pregado nos altares para o povo cristão é uma mensagem contrária à verdadeira essência da mensagem do Evangelho. Porque a mensagem de Cristo se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para que nós venhamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos viver aquilo que chamamos de renúncia, negar a si mesmo. Jesus Cristo falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então haviam aí 3 requisitos, e o primeiro deles é: negue-se a si mesmo. A pessoa que não consegue negar a si mesmo, ela não consegue seguir a Jesus. Não tem como ela agradar a Deus. E isso é o contrário do que muitos têm pregado por aí. Graças a Deus, existem alguns pregando essa verdadeira mensagem, a verdadeira essência do Evangelho, que é o Evangelho de renúncia. Renunciar a si mesmo para que Deus prevaleça em sua vida, para que a vontade de Deus prevaleça, cresça, se manifeste em sua vida. Mas infelizmente existe um grupo de pregadores, de pastores, de líderes, pregando o contrário, pregando aquilo que satisfaz o ego das pessoas, que agrada a carne das pessoas. E é por causa disso que, quando trazemos mensagens como essa que estou trazendo aqui, que fala sobre perseguição, que fala sobre sofrimento, que fala sobre renúncia, sentir prazer e satisfação, alegria nos sofrimentos, é por causa disso que pessoas não entendem, não aceitam esse tipo de mensagem e rejeitam esse tipo de mensagem porque elas estão acostumadas a ouvir o contrário disso. Mas vamos refletir um pouco aqui nesse versículo para você entender por que e como isso acontece. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, eu li o versículo 10, eu separei o versículo 10 para a nossa reflexão. Mas se você não sabe, você não conhece, antes do versículo 10, ali existe um contexto no qual o apóstolo Paulo estava falando das grandes revelações que ele havia recebido da parte de Deus. E ele diz ali no texto que para que ele não se tornasse um homem soberbo, arrogante, altivo, por causa dessas grandes revelações, foi colocado nele da parte de Deus um espinho na carne. E ele ainda explica o que é, não de uma forma clara e detalhada, mas ele diz: um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E esse espinho na carne atormentava Paulo todos os dias, a ponto de ele começar a orar a Deus, clamar a Deus por misericórdia, pedindo a Deus que retirasse dele esse espinho na carne. E ele diz ali que ele orou por 3 vezes. E uma determinada vez Deus respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Paulo ouviu isso, recebendo essa resposta de Deus às suas orações, pedindo o livramento daquele espinho na carne, eu entendo que a sua visão e o seu entendimento espiritual foram abertos para essa questão do sofrimento. É claro que ele já tinha o entendimento dos benefícios e da necessidade do sofrimento na vida do cristão. Mas nesse sentido aqui, quando o assunto é poder, eu acredito que essa foi a primeira vez que o apóstolo Paulo havia
recebido essa revelação da parte de Deus, que ele havia recebido esse entendimento. E quando ele recebeu esse entendimento, ele ficou alegre. Ele passou a ver o sofrimento, a perseguição, as necessidades e todos os tipos de problema que ele enfrentava, ele passou a vê-los de uma forma positiva. Tão positiva que ele se alegrava quando passava por esses sofrimentos, necessidades, perseguições, angústias, insultos, humilhações, entre outros problemas. Quem de nós não quer ter o poder de Deus em nós? Quem de nós não deseja que o poder de Deus permaneça e habite em nossas vidas? Nós precisamos entender, de acordo com esse versículo 10 do capítulo 12 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E aqui o apóstolo Paulo estava contextualizando uma fraqueza que ele tinha. Aquele espinho na carne estava lhe afligindo, estava atormentando a vida de Paulo, a mente de Paulo, tirando o sossego, tirando a paz. Já não bastava que ele era um homem sofrido e experimentado nos trabalhos, assim como era Jesus Cristo, conforme diz lá em Isaías, capítulo 53. Além de Paulo ser um homem sofrido e experimentado nos trabalhos, que sofria constantemente perseguições, frequentes perseguições, além disso tudo, ainda lhe foi colocado um espinho na carne. E observem que ele não buscou essas coisas, ele não procurou essas coisas. As perseguições que ele sofria, os sofrimentos, as necessidades pelas quais ele passava, as angústias que ele sofria, elas viam sobre ele por causa do trabalho que ele fazia, não para si próprio, mas do trabalho que ele fazia para Deus, pois o próprio Senhor Jesus Cristo separou Paulo, escolheu Paulo entre os judeus para fazer a grande obra de evangelismo naquela época. E o próprio Senhor Jesus havia falado: eu vou mostrar para ele como importa que ele sofra por causa do Evangelho. Vejam aí o ensino, a doutrina, vamos dizer assim, do sofrimento na vida do cristão. Doutrina essa, ensino esse, que muitos evitam ensinar, evitam falar e evitam pregar. Mas nós precisamos entender que é necessário o sofrimento na vida do cristão. Existe uma grande importância no sofrimento na vida do cristão. Por isso, nós não devemos fugir do sofrimento. É claro que nós não vamos sair correndo, buscando, pedindo a Deus que venha sofrimentos para nós, até mesmo porque não faz parte da nossa natureza sentir prazer nos sofrimentos. Mas precisamos entender que quando os sofrimentos surgem, sejam eles de qualquer tipo, nós precisamos nos submeter a Deus, suportar esses sofrimentos, porque esses sofrimentos, eles são um processo pelo qual passamos. Assim como o ouro é colocado no fogo pelo ourives, ele é submetido a uma altíssima temperatura para que ele venha se fundir, derreter. E ali naquele processo de purificação, as impurezas, elas vão se desprendendo do ouro, elas ficam ali na superfície. E o ourives, ele tem uma técnica, um método para separar a impureza do ouro. Assim Deus faz com nós. E isso está escrito na palavra de Deus. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Por isso, nós precisamos ser provados, ser submetidos a intensas provações, pois Deus ele faz questão de nos provar, para que se manifeste essa fé que está em nós, se ela é uma
verdadeira fé ou se ela é uma falsa fé. Se a nossa fé for verdadeira, vamos permanecer no sofrimento, vamos permanecer nas dificuldades, nas rejeições, nas necessidades, na escassez, sem reclamar, glorificando a Deus, cumprindo o nosso dever de cristão, o nosso papel, até chegar o tempo de terminar, de sairmos dessa provação. Tudo isso é necessário. Na natureza que Deus criou é assim. No planeta Terra nós temos 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E observem que na primavera tudo é bonito, tudo são flores. Existe também a época de produzir frutos. E também tem aquela época de as flores morrerem, as folhas caírem, ficar tudo sem vida, tudo sem cor, sofrendo intenso frio. Mas observe que nesses países onde o inverno é rigoroso, aonde parece que fica tudo morto, as árvores com aquele aspecto seco, galhos secos, sem flor, sem flores, não se veem os animais caminhando pelos campos e pelas florestas. Parece que tudo acabou e não morreu. Mas essa não é a verdade. O que acontece é que aquilo ali é um processo necessário na natureza. Processo esse que o próprio Deus estabeleceu. E após passar o inverno, a vida volta. Os sintomas de vida começam a surgir novamente. E assim acontece comigo e com você. Nós precisamos passar pelo sofrimento. E o melhor de tudo é que, conforme nós vimos aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando estamos passando por necessidades, fraquezas, insultos, perseguições e angústias, isso aí faz com que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Todos esses problemas, todas essas dificuldades, nós vemos isso aí como fraqueza. É a nossa fraqueza. Isso aí pode nos derrubar, isso aí pode nos parar. A perseguição, a necessidade, a escassez, a humilhação, os insultos e as angústias e diversos outros tipos de adversidades e problemas podem parar um cristão, podem enfraquecer um cristão, podem desanimar um cristão. Por isso nós consideramos essas coisas como fraqueza, mas nós precisamos olhar com os olhos da fé, com os olhos de Deus, assim como Deus vê. E foi revelado ao apóstolo Paulo e está escrito aqui para nós na nossa Bíblia. Essas coisas, essas adversidades, essas coisas que nos geram insatisfação, incômodo no nosso ser, isso é para o nosso bem. E ainda proporciona em nós algo que muitas pessoas buscam, mas não entendem. Isso nos gera o aperfeiçoamento do poder de Deus em nós. E quando nós temos o poder de Deus em nós, nós conseguimos passar por todas essas adversidades tranquilamente, sem desanimar, sem desistir e sem parar. Sem o poder de Deus, ninguém consegue alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. Lembre-se que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele jejuou por 40 dias, foi tentado no deserto. E após isso, ele começou o seu ministério. Mas antes disso, Jesus Cristo ele foi revestido de poder quando ele foi batizado por João o Batista, ali no Rio Jordão. Os discípulos de Jesus também, eles precisaram esperar, aguardar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, conforme nós podemos ver ali no livro de Atos. Nós temos vários meios, maneiras e métodos estabelecidos por Deus
para sermos revestidos de poder. Nós buscamos poder através da meditação da palavra, através da oração, através do jejum, votos, entre outros meios. Mas precisamos entender que os sofrimentos, as necessidades, as perseguições, as angústias, os insultos, em resumo, as nossas fraquezas também são um meio que Deus utiliza para manifestar em nós e aperfeiçoar em nós o seu poder. Então, fique com essa palavra, reflita nessa palavra e mude a maneira de você ver as dificuldades, os sofrimentos e as adversidades que você enfrenta em sua vida. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos e te agradecemos por essa palavra, por essa reflexão e meditação de hoje. Deus, nós te agradecemos por essa preciosa e maravilhosa revelação que nos ensina, meu Pai, que aquilo que parece ser ruim e prejudicial aos nossos olhos pode nos trazer, meu Deus, algo bom, algo maravilhoso da parte do Senhor para as nossas vidas, que é o aperfeiçoamento do poder do Senhor em nós. Pai, nesse momento nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados e por todas as vezes que nós reclamamos, murmuramos das coisas difíceis, desagradáveis, das coisas indesejáveis que aconteceram em nossas vidas. Te pedimos também, meu Pai, perdão por todas as vezes que fugimos dos processos de provação que o Senhor colocou em nossas vidas, que fugimos das dificuldades, pois é necessário passarmos por dificuldades para sermos provados, para sermos amadurecidos e receber da parte do Senhor o aperfeiçoamento do poder do Senhor que habita em nós. Pai, nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, aumente em nós o temor do Senhor, aumente em nós o entendimento da Tua palavra, que nós sejamos perseverantes, que nós venhamos ver a palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, com os olhos do Senhor e não com os olhos do mundo, e não com os olhos de um cristão carnal, mas sim de um cristão espiritual, para que nós venhamos nos submeter à Tua palavra, nos submeter à Tua vontade, conforme diz ali na Tua palavra. Submetam-se ao Senhor, se humilhem perante o Senhor, para que no seu devido tempo Ele os exalte. Deus querido, nos enche com Teu poder, nos enche com a Tua força, com Teu ânimo, alegria, disposição e fé, para que permaneçamos na Tua vontade, independente se a situação e as circunstâncias estejam ruins ou boas, estejam contrárias ou favoráveis, mas que o propósito e a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a casa dessa pessoa que está me ouvindo, abençoe a família dela, abençoe o relacionamento conjugal, sentimental, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, os pais, os parentes, os amigos, os vizinhos, colegas de trabalho. Abençoa, meu Deus, o lar dessa pessoa, o lugar que ela mora, o lugar que ela vive, o lugar que ela trabalha, o ambiente que ela está me ouvindo agora. Que o Senhor venha repreender todo o mal, eliminar toda contenda, toda divisão, toda briga, toda discórdia. E que o Senhor venha manifestar a presença do Senhor nesse lugar. Que a paz do Senhor permaneça neste lugar. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor envie provisão financeira e material na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha cessar, meu Deus, no tempo certo, a escassez. E que essa pessoa venha desfrutar da prosperidade do Senhor, com maturidade espiritual, glorificando o nome do Senhor. Pai querido, se tem alguém aqui enfermo, doente, sentindo dor, eu te peço que o Senhor venha trazer a cura, para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai, na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa.
Deus, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Não se esqueça de deixar os seus comentários para que mais pessoas estejam orando por você e compartilhe essa mensagem para que Deus venha edificar e abençoar mais vidas e assim você estará contribuindo com o crescimento e o avanço do reino de Deus. Deixe também o seu like e se você é novo por aqui e gostou do canal, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Se inscreva também no meu canal no WhatsApp, o link está ou na descrição ou fixado nos comentários. Ali eu posto diariamente devocionais bíblicos, versículos bíblicos e os conteúdos que posto aqui no canal. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.